fala da Ilha de Marajó, fala da Ilha de Marajó. Eu vou falar, vou falar. Você lembra de Damares, quando ela foi para um púlpito de uma igreja? Tudo isso está no vídeo. Vou te explicar, vou ver, daqui a pouco eu te mostro o vídeo, mas eu tenho que explicar porque talvez o vídeo vai cair. Damares foi para um púlpito de uma igreja, enquanto ela era ainda ministra dos Direitos Humanos. Bolsonaro era presidente. Isso em 2020, fez a mesma coisa em 2021, 2022 enfiou o rabinho entre as pernas e calou a boca. O que ela fez? Foi para um púlpito da igreja e falou que na ilha de Marajó, ali no Pará, é uma ilha, tinha exploração infantil e tal. Ela falou uma coisa terrível que eu não vou falar. Mas ela vai falar agora aqui no vídeo. Que tinha criança que tirava os dentes da criança para fazer sexo oral. Não, uma coisa horrorosa, horrorosa. Ela falou isso aonde? No púlpito de uma igreja. E ela era o quê? Ela era ministra dos Direitos Humanos. Bolsonaro era presidente da República. Aí agora voltou essa história de novo. Voltou essa história. Aí Nicolas Ferreira fez um vídeo. E nós vamos explicar aqui a situação que Nicolas Ferreira aqui falou. Ele conta meia verdade, que é o quê? Uma mentira bem contada. Porque ele esquece de alguns pontos essenciais dentro dessa situação toda. E ele faz o quê? Novamente, quer colocar a culpa de toda exploração infantil, sexual das crianças da Ilha de Marajó e do Brasil todo na conta do PT, na conta dos esquerdistas, na conta dos comunistas e na conta do governo Lula. Novamente. Só que a gente tem que lembrar algumas situações. O problema da Damares não foi a denúncia que ela fez. O problema da Damares foi que, primeiro, ela foi para um púlpito de igreja contar uma história. E ela disse que tinha muitas imagens de crianças, que inclusive eram arrancados os dentes delas para fazer sexo oral e tal, toda aquela situação lá de exploração infantil na Ilha do Marajó. O que aconteceu? O Ministério Público Federal, então, notificou que o Ministério Público, quando tem envolvimento de qualquer situação de violência contra incapazes, no caso, crianças, adolescentes, o Ministério Público é obrigado a agir. Obrigado a agir. Então, Damares não fez nenhuma denúncia formal. E o Ministério Público, então, que foi atrás de Damares, para saber, Damares, me dá essas imagens. Você falou que tem imagens, que tem relatos, que tem toda a situação de abuso de crianças, de arrancar dente de crianças, para ser obrigada a ficar fazendo sexo oral e tal. Nos passe essas provas, nos passe tudo isso que nós vamos atrás. Só que, detalhe, antes do Ministério Público Federal fazer isso, eu vou lembrar você novamente quem era Damares. Ela era ministra dos Direitos Humanos e Bolsonaro era presidente da República. Ela contou essa história envolvendo incapazes, não foi porque ela queria a proteção de crianças e adolescentes. Ela queria fazer do governo Bolsonaro como um protetor das crianças que era injustiçado e perseguido. Só que ela se lascou. Por quê? Vou repetir, quando envolve crianças, você não precisa fazer nenhuma denúncia. Para a polícia ser obrigada a ir atrás e para o Ministério Público também ser obrigada a ir atrás. Ministra ali dos Direitos Humanos, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que formalizar a denúncia, colocar as imagens que ela tinha, os vídeos que ela disse que tinha, e protocolar e fazer uma representação oficial enquanto ministra, requerendo o quê? Uma ação conjunta da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, dos conselhos tutelares, chamando os prefeitos, chamando o governador e fazer aquilo que tinha que ser feito. E reitero, ela era ministra dos Direitos Humanos. Aí, ela não fez isso. Aí o Ministério Público Federal foi atrás dela. Damares, passa as imagens, faz a denúncia, como é que é isso aqui? Nos explica que nós vamos atrás. E Damares não tinha nada. Sabe o que é? Nada. Olha aqui a resposta que Damares deu. Vou mostrar aqui a resposta que Damares deu para o Ministério Público Federal. Tá aqui, ó. Compartilhar a tela. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Olha aqui. Leia aqui junto comigo, meu querido, minha querida. Damares diz que denúncias de tráfico de crianças se baseou em conversas com o povo na rua. Tá aqui, ó. Damares. E toda aquela presepada que ela fez. Só que aí o Ministério Público foi atrás, porque vocês sabem que se tem envolvimento de incapazes, tem que ir atrás.
E o Ministério Público achou um movimento de exploração normal. Normal assim, entre aspas, porque não é normal, né, gente? Aí o que o Ministério Público fez? Ficou indignado. Porque ela falou, enquanto ministra, num púlpito de igreja, uma situação gravíssima. Tem outras palavras que ela falou que nem foi colocado aqui, de situações de abuso de crianças mais graves. Detalhes do abuso, entendeu? Se colocar aqui, cai a internet toda, que ela falou nesse vídeo. Aí o que o Ministério Público fez o ano passado em relação a Damares? Vou te mostrar aqui, meu querido, minha querida. Vou te mostrar o que o Ministério Público fez. Tá aqui, ó. O Ministério Público entrou com ação judicial contra a Damares e contra a União, porque ela era o quê? Ela era ministra de Bolsonaro. Deveria ter agido, não agiram, falaram, fizeram vídeo, viralizou o vídeo, e o Ministério Público foi atrás e ela não tinha uma figurinha para falar e para, enfim, coisar toda a situação. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vou ler aqui juntos. Espera abaixar. Olha aqui, ó. Ministério Público Federal quer que Damares e União indenizem a população do Marajó, da ilha de Marajó, em 5 milhões por fake news. Meu querido, então o problema da Damares não foi o que ela disse em si, mas foi toda a historinha que ela inventou, contando historinha de pessoas incapazes, em que as autoridades públicas iriam atrás. Entende? E ela causou um prejuízo também para a ilha de Marajó, para a população ali, criando um estigma ainda maior em relação àquela população que tem um estilo de vida diferente. Eles vivem um pouco diferente da gente, tem uma situação de vulnerabilidade social grande e que ela trouxe holofotes para aquela região de uma forma muito violenta e vil. Aí você fala assim, Andréia, e aí? E aí que ela está respondendo essa ação judicial. Uai, André, e se ela não pagar, a União vai ter que pagar. Por quê? Porque ela era ministra dos Direitos Humanos. Simples assim. Aí você pergunta assim, então, André, você está querendo dizer, então, que não tem, e o Ministério Público está querendo dizer, então, que não tem exploração infantil na ilha do Marajó? Não, não é isso que eu estou dizendo. No início da live aqui, eu falei o quê? Que em todas as cidades do Brasil, infelizmente, tem casos de exploração infantil pelos canalhas de plantão. Em todas. E lá na ilha de Marajó, você me pergunta assim, Andréia, e diante disso, quais foram as ações que o governo Bolsonaro fizera? Que eu conheço nenhuma. Criou só um nome aí, um programa, mas que de efetivo, inclusive em questão orçamentária, eu não vi fazer nada. Fez só o vídeo para viralizar, colocar Bolsonaro como um pobre coitado perseguido pelos esquerdistas comunistas que come criancinha, porque foi isso que ela quis dizer. Mas o governo Lula foi atrás. Ah, estão me falando aqui, ó, me lembraram aqui, ó. Ela tinha um projeto particular dela de fazer fábrica de calcinha para lá, para Marajó. Entendeu? Olha a ação dela. Mas Lula fez. O ano passado, Lula criou uma força-tarefa ali na ilha de Marajó. Vou te mostrar também. Vamos ver aqui o que o governo fez. O governo criou uma força-tarefa em conjunto. Aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui, gente. Não está aqui? Eu tirei daqui. Eu tirei daqui. Mas você pode pesquisar. Lula criou uma força-tarefa. O que ele fez? Ele chamou a Polícia Federal, ele chamou a PRF e chamou também as autoridades da localidade e fez uma parceria com a Universidade Federal para criar programas ali e tudo mais, e fez também uma parceria com o Conselho Tutelar. Passou R$ 1 milhão para os conselhos tutelares e para a universidade para realizar esse programa. E pediu uma atenção especial por parte da Polícia Federal, por parte da PRF e ali para a Polícia Militar e a Polícia Civil ali da região, colocando à disposição 500 mil para o Conselho Tutelar lá da Ilha do Marajó e 500 mil para a Universidade do Estado do Paraná para trabalhar aquela região ali em relação a essa situação de exploração infantil. É o ideal? Não, não, tem muita coisa para ser feita ainda. E lugar desses bandidos é na cadeia. Agora, criar toda uma situação, sabe? Oh, por favor. Foi uma coisa horrorosa esse vídeo da Damares.